8 horas, bom dia, muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. E aí a gente acorda com a informação de que um deputado federal, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, passou a noite preso no Rio de Janeiro por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele foi detido em Petrópolis na noite de ontem, depois de divulgar um vídeo altamente agressivo em relação aos ministros do Supremo. Esse deputado, nesse vídeo, fala, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal deveria ser fechado. Faz apologia do AI-5. Ofende pessoalmente e nominalmente vários ministros do Supremo Tribunal Federal com insinuações sobre roubo, sobre conduta, até sobre sexualidade. Isso foi divulgado por ele ontem à noite e o ministro Alexandre de Moraes disse que esse deputado, que já é investigado em outros inquéritos, como por exemplo no caso das fake news, tem conduta reiterada no crime, diz que ele reproduziu um material com conteúdo gravíssimo, determinou que esse vídeo fosse retirado do ar e que a polícia garantisse uma cópia. Alguns elementos aqui para a gente colocar na mesa e dividir com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, do jornal da Bandeirante Gente. O primeiro deles é o ponto de partida desse vídeo é o ministro Edson Fachin. O nosso ouvinte acompanhou conosco aqui ao longo desses dias de carnaval ou de não carnaval que houve uma questão envolvendo parte de representantes das Forças Armadas com também parte do Supremo Tribunal Federal. Porque o general Vilas Boas, que lá em 2018 havia escrito um tweet às vésperas do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, falando mais ou menos o seguinte: olha, é hora de sabermos aqueles que estão do lado do povo e aqueles que não estão. Num livro que acaba de ser lançado, diz que o conteúdo desse tweet foi discutido com a alta cúpula das Forças Armadas. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, passado todo esse tempo, passados 3 anos, veio a público, também durante o carnaval, para dizer que achava inadmissível e gravíssima essa pressão de parte das Forças Armadas sobre o Poder Judiciário. E aí, no day after, esse deputado Daniel Silveira, do PSL, é preso após divulgar esse vídeo agressivo em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão agora sobre a manutenção ou não da prisão dele fica a cargo do plenário da Câmara. E é bom a gente lembrar ao nosso ouvinte quem é o deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Ele é um deputado do Rio de Janeiro, é um deputado que começou como policial e se envolveu em várias polêmicas, já nesse pouco tempo de mandato. Por exemplo, foi ele que quebrou a placa de rua com o nome da vereadora Marielle Franco. Também já fez outros vídeos ameaçando o Supremo Tribunal Federal e o TSE. E, em alguns momentos, apresentou, por exemplo, projetos de lei esquisitos. Tem um aqui que quer instituir o Dia Nacional em Memória das Vítimas do Comunismo do Brasil. Ele é um deputado muito posicionado à direita, ali na matiz do pensamento ideológico, e que também faz manifestações agressivas. Se a gente pensa ali na eleição de 2018, digamos que ele é um PSL raiz, daqueles mais agressivos e que estavam, num primeiro momento, já ao lado da candidatura de Jair Bolsonaro. E é esse o deputado que foi preso e passou a noite preso no Rio de Janeiro. Tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, outros assuntos também aqui no Jornal da Bandeirante, gente. Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo de volta. Os ouvintes perguntaram da sua ausência nesses 2 últimos dias, viu, Cláudio? Que bom, muito obrigado. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Esse carnaval aí, generosamente, Thaís Freitas me deu folga, então, né,
eu a exerci com toda alegria. Mas olha, essa questão aí da prisão do deputado Daniel Silveira é algo que precisa ser analisado sobre o prisma da democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o deputado é um idiota, né? O deputado defende ideias indefensáveis. O deputado diz bobagens assim com uma frequência absolutamente impressionante, né? Ele fala muita bobagem, né? Mas ele tem o sagrado direito de dizer o que ele diz. É uma questão do exercício do processo democrático, né? É aquela coisa, aquele princípio que as democracias cultuam tanto, né? Segundo o qual eu sou absolutamente contrário a tudo que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. O fato de o deputado ofender este ou aquele ministro, isso é capitulado, isso é punível pela lei. A questão de fundo de toda essa polêmica é o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, exercitando um poder muito esquisito. O Supremo Tribunal Federal está investigando pessoas, o Supremo Tribunal Federal está denunciando pessoas, o Supremo Tribunal Federal está sentenciando pessoas, está inclusive mandando prender gente. Na época do regime militar, na época da ditadura, quando a ditadura mandava a Polícia Federal invadir a casa das pessoas, das famílias, na calada da noite, né? No caso do deputado, foi às 20 dele, segundo uma mensagem que ele divulgou, ocorreu às 23 horas e 19 minutos. Né? A Polícia Federal bateu a porta da casa dele. Né? Ele disse que deixou entrar, que convidou para entrar, mas não tem esse negócio de convidar, não. Ele estava com mandado de prisão. Se ele não tivesse sido, como é que eu diria, solícito, ele teria sido levado sob vara, né, para a prisão. A questão é que eu tenho a impressão que o país precisa discutir isso, porque na época do regime militar, quando a Polícia Federal invadia a casa das pessoas durante a madrugada para prender garotos e garotas, meninos que eram acusados de militar contra a ditadura, quando essas pessoas eram presas e levadas para o cárcere, havia pelo menos instância de recurso. A instância de recurso numa ditadura, que é a justiça, né, a instância de recurso, como é que eu diria, não funcionava adequadamente. Havia muito medo, havia muito temor, havia aquela espada de Damocles sobre a cabeça, inclusive dos magistrados, dos ministros dos tribunais superiores, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas havia essa esperança, né? Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal juízes de uma coragem impressionante na época da ditadura, né, que enfrentava a ditadura e mandava soltar, né? Como aconteceu com diversos líderes políticos e estudantis. Na prisão de um deputado federal, qual é a instância de recurso? Uma prisão determinada por um juiz sem ter sido provocado por ninguém, né? Quando qualquer de nós é ofendido, né, por quem quer que seja, em qualquer instrumento, né, mesmo inclusive nas redes sociais, nós recorremos à justiça, nós inclusive recorremos à justiça para tirar aquilo do ar, podemos recorrer à justiça para buscar reparação, né, pelo dano moral causado, podemos inclusive recorrer à justiça do ponto de vista criminal, para prender, para que aquela pessoa venha a ser condenada pelo crime que cometeu. Agora, quando se trata da prisão de um deputado federal, eu acho isso, do ponto de vista institucional, gravíssimo, né? Ainda que ele diga as idiotices que diz, ainda que defenda a ditadura, defenda AI-5, né? Porque, afinal de contas, quando a ditadura invadia a casa das pessoas durante a madrugada para prendê-las, utilizava-se exatamente do poder conferido pelo AI-5. Então, assim, hoje nós não temos um AI-5 em vigor, cujo ressurgimento é defendido por esse deputado, mas temos no Supremo Tribunal Federal ali um instrumento de força que é muito semelhante do ponto de vista da defesa dos interesses dos ministros do Supremo. Nós vivemos num país
em que o presidente da República é insultado, né, milhares de vezes, todos os dias. As pessoas chegam a escrever artigos pedindo ou mensagens nas redes sociais, pregando a morte do presidente, pregando que ele seja novamente esfaqueado, que ele seja morto, etc. e tal. E nada acontece. Não tem ali nenhum ministro do Supremo mandando prender ninguém que faça apologia do assassinato do presidente da República. Por quê? Porque, afinal de contas, há instrumentos legais para que o presidente da República, ofendido com isso, sentindo-se ameaçado com isso, recorra à justiça, denuncie essas pessoas, né? É assim que funciona na democracia. Não é exatamente prendendo deputados que por crime de opinião, a rigor, né? Ainda que essa opinião seja a mais abjeta possível, mas ele é um deputado federal eleito pelo povo. 8h11, né? Aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? Achar normal o que esse deputado disse é muito grave, né? Gravíssimo. Também fico me perguntando, Cláudio, qual o interesse, né? Que tem uma pessoa que diz que tem orgulho de ser presa. Por mais que a prisão possa ser arbitrária, por mais que a prisão possa estar em desconformidade, né, com a nossa legislação, nós temos, claro, motivos, né, para duvidar dos interesses, né, de quem, de alguma forma, tenta se tornar aí uma espécie de mito, de mártir, de salvador da pátria, quando grava um vídeo com policiais que estão na antessala ali do seu imóvel para levá-lo preso, né? Dizendo que tem orgulho de ficar preso, que não tem problema nenhum, que já passou por outros tipos de situação muito piores do que essa. Então, por aí que a gente tem que começar esse papo sobre esse assunto, né? Que, claro, é inevitável. Gostaríamos de estar falando de outras coisas aqui nesse horário. O Brasil tem urgência sobre vacina, sobre recursos, infraestrutura, problemas crônicos aí para serem discutidos. Mas por conta, né, de uma divulgação e também uma decisão polêmica do ministro Alexandre de Moraes, é claro, nós temos que destinar um espaço aqui do Jornal Gente para falar sobre isso. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista marcada com o ministro Gilmar Mendes do Supremo e vamos aprofundar esse assunto. Mas como destaque inicial aqui para a gente refletir, ampliar, né, essa questão que vai chegar à Suprema Corte, vai chegar ao Parlamento hoje, como é que a Câmara vai decidir a respeito da prisão em flagrante de um deputado preso por ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o rito estabelecido na legislação. Nós temos aqui o confronto de dois princípios básicos, claros e super importantes para qualquer Estado democrático de direito. O limite para as manifestações e a defesa da liberdade para que um parlamentar tenha proteção legal para dizer aquilo que pensa sem que ele possa ser punido por isso. O que vale mais, né? Os dois princípios conviveram de forma harmônica até hoje. Porém, chega um momento em que até a capacidade do legislador que escreveu a nossa Constituição, ela é confrontada. Veja o momento, né, em que nós estamos vivendo, a dificuldade política que vivemos de tentar uma convivência mais pacífica, que chegamos a esse ponto. Que muitos têm total consciência de que é importante garantir esse direito para os parlamentares, mas quando a gente se dá com um caso como esse, o que a gente faz? Cruza os braços e deixa o deputado falando bobagem? Ou aciona um delegado de polícia para ir até a casa dele e colocá-lo atrás das grades, né? É um conflito que vai ter que ser resolvido e vai criar um precedente, e aí que é o perigo. Seja lá qual for a decisão, nós teremos um precedente perigoso, tanto da Câmara Federal quanto do Supremo Tribunal Federal, que hoje vai se debruçar sobre esse caso no seu pleno. O que as autoridades vão decidir num caso como esse? Tenho certeza, viu, Cláudio, que os deputados constituintes não imaginaram que nós pudéssemos viver uma situação como essa. Por isso nem previram essa situação. Deram a liberdade para os parlamentares se manifestarem, eles sabem os limites que têm, né? E deixaram, então, a possibilidade de punição muito mais restrita, né, para os parlamentares, até porque vínhamos de um regime de exceção, o próprio AI-5. E veja que você, né, pontuou bem essa questão das liberdades que foram tolhidas nessa época da nossa história e que
tem no discurso daquele que foi preso e na ação do ministro do Supremo Tribunal Federal hoje é um componente que dá um nó na cabeça, né? Você fala de liberdade, você fala de restrição, você fala de regime de exceção, tudo isso está misturado no discurso de um e também nas decisões de outro. O fato é que nós temos uma grande dificuldade, né, para ser enfrentada agora, tanto pelo presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, quanto pelos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Agir com o fígado é o pior nesse momento, seja em declarações, seja em decisões. Precisamos ter a equidade, o equilíbrio, né, necessário para confrontar esses dois princípios constitucionais e tentar achar uma saída para que nós possamos punir, né, a incitação que foi feita de alguma forma pelo deputado no seu vídeo, sem tirar o direito de um parlamentar da sua livre manifestação do pensamento. 13h é o horário que está marcada a reunião da mesa diretora da Câmara dos Deputados para decidir os próximos passos para a análise da manutenção ou não da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, como sempre, já está ligado aqui, já está pronto para se manifestar a respeito desse assunto.